Revolução Industrial, a transição para novos processos de fabricação na Grã-Bretanha. O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi um período de grande desenvolvimento tecnológico que teve no início da Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo da formação do capitalismo. A Revolução Industrial foi a transição para novos processos de fabricação na Grã-Bretanha, Europa Central e Estados Unidos, no período de cerca de 1760 e algum momento entre 1820 e 1840. A primeira Revolução Industrial vai de 1760 até 1860. Durou aproximadamente 100 anos. O primeiro país a passar pela Revolução Industrial foi a Inglaterra, depois a França e a Bélgica. Na Inglaterra, usavam principalmente o ferro como matéria-prima, e a energia, o que movia as máquinas, era o carvão e o vapor. O cercamento, que foi a privatização de áreas comuns, fez com que os camponeses migrassem para as cidades, buscando empregos e virassem funcionários das fábricas. Com isso, os donos dessas terras privatizadas implantaram novos métodos de plantio, o que ocasionou o desenvolvimento da agricultura, aumentando a matéria-prima para as fábricas. A primeira grande indústria foi a têxtil, para fabricar tecidos. Antes da Revolução Industrial, tudo era fabricado de forma artesanal, na mão. Na Revolução Industrial, a máquina passa a ajudar na produtividade. A criação de animais ajudou na produção de lã e algodão, matéria-prima para a indústria têxtil. O algodão passa a ser muito importante nesse período. Também começam a ter divisões do trabalho, aumentando a produtividade, o que causou queda no preço dos produtos, se tornando mais acessíveis à população. A Revolução Industrial é caracterizada pelo capitalismo industrial, onde só era possível obter capital por meio das indústrias. O nível de exploração de pessoas era altíssimo, ocasionando o surgimento de aglomerados urbanos, com péssimas condições de moradia, saúde e higiene. As principais consequências da Revolução Industrial foram as novas relações de trabalho, a consolidação do capitalismo, a industrialização dos países, a expansão do imperialismo, o exodo rural e a urbanização, os avanços nos campos da medicina, do transporte, das telecomunicações, um aumento da capacidade produtiva. Bom, de modo geral, antes de representar uma mudança no processo de produção de mercadorias e posteriormente na industrialização deste processo, a Revolução Industrial trouxe uma verdadeira mudança nas relações sociais e no modo de se viver na Europa Ocidental a partir do século XVIII. A Revolução Industrial transformou não só o setor econômico e industrial, como também as relações sociais, as relações entre o homem e a natureza, provocando alterações no modo de vida das pessoas, nos padrões de consumo e no meio ambiente. As consequências mais importantes que a primeira revolução validou foi a organização da sociedade em dois grupos distintos, a burguesia versus o proletariado, a substituição do trabalho humano pelas máquinas, ampliando o êxodo rural e intensificando o crescimento urbano, o aumento significativo das indústrias e, por consequência, o aumento da produção, o desenvolvimento desordenado das cidades, provocando a favelização e a marginalização de pessoas, além do crescimento da fome, miséria e violência. O avanço tecnológico, característico da Revolução Industrial, permitiu um grande desenvolvimento de maquinário voltado para a produção textil, isso é, de roupas. Com isso, uma série de máquinas foram criadas para tecer fios. Com essas máquinas, era possível tecer uma quantidade de fios que manualmente exigiria a utilização de várias pessoas. Fato que conseguimos perturbar o ciclo de carbono com nossa Revolução Industrial é evidência de quão vulneráveis somos, porque quando destruímos nossos ambientes, destruímos nossos suprimentos de alimentos e energia. Em suma, nos destruímos.